Você já foi avaliado por alguém que não te conhece? Ou pior, avaliou alguém sem ter base empírica para isso? Isso acontece o tempo todo em empresas e destrói decisões. Hoje eu vou te mostrar como a avaliação 360 graus funciona e por que a maioria das empresas a usa errado. Porque sim, existe uma forma certa e errada de usar. E a diferença entre as duas e a justiça ou a injustiça fica comigo. A avaliação 360 graus é uma ferramenta simples em conceito, mais complexa em execução. A ideia é clara: um colaborador é analisado por múltiplas perspectivas, não apenas por seu chefe, mas por quem realmente o conhece. Seus pares, seus liderados, seus clientes internos, até clientes externos, dependendo do cargo. E também por ele mesmo, uma autoavaliação. Por quê? Porque ninguém vê você como você realmente é. Seu chefe vê você como de um ângulo, seus pares veem de outro, sua equipe vê de outro ainda. E quando você junta essas perspectivas, emerge um padrão, uma verdade mais completa, a avaliação acontece por meio de um formulário com critérios específicos. Esses critérios avaliam três coisas. Primeiro, habilidades técnicas. Você sabe o que precisa fazer? Segundo, comportamentos. Como você se comporta? Você é colaborativo? Você é responsável? Terceiro, alinhamento cultural. Você vive os valores da empresa? Você está alinhado com a missão? Cada avaliador dá uma nota, geralmente de 1 a 5, para cada critério. E no final, você tem um mapa completo de como é percebido. Eu vou te dar um exemplo bem concreto. Imagine um gerente de projetos em uma empresa de tecnologia. Ele é avaliado por seu chefe direto, que vê a sua estratégia, seu potencial, seu alinhamento com objetivos da empresa. Seus pares, outros gerentes que trabalham com ele, que veem a sua colaboração, sua integridade, sua capacidade de trabalhar em rede, sua equipe, os 8 profissionais que ele lidera, que vêm de sua clareza, seu suporte, sua justiça nas decisões, clientes internos, outras áreas que dependem dele, que veem se ele entrega o que promete, e ele mesmo, a sua autoavaliação, como ele se vê. Cada um desses grupos recebe um formulário com 15 a 20 perguntas, ou melhor, critérios. Exemplo de critério: comunicação clara, nota de 1 a 5. Que nota ele ganharia, certo? Outro, alinhamento com valores da empresa, nota de 1 a 5. Outro, capacidade de resolver conflitos, nota de 1 a 5. Todos avaliam o mesmo profissional com os mesmos critérios. E no final você tem um gráfico, um radar que mostra como ele é percebido em cada dimensão e que mostra como ele é percebido em cada dimensão. E aqui vem o ponto crítico, a lacuna entre autopercepção e percepção dos outros. Se ele se dá nota 5 em comunicação, mas a sua equipe dá nota 2, há um problema, certo? Então não vê o impacto real das suas ações. E essa cegueira é onde as decisões ruins começam. Aqui vem o primeiro erro que a maioria das empresas comete: usar critérios diferentes para as pessoas em cargos diferentes. Algumas empresas pensam: um vendedor tem habilidades diferentes de uma análise. Vamos adaptar os critérios. Parece justo, mas é exatamente o oposto. Critérios diferentes tornam a avaliação injusta. Por quê? Você não consegue comparar maçã com maçã. Um vendedor avaliado em prospecção não é comparável ao analista avaliado em análise de dados. Você perde a equidade. Mas, e aqui está a nuance, habilidades técnicas sim devem ser adaptadas. Um vendedor não deve ser avaliado em programação. Um programador não deve ser avaliado em fechamento de vendas. Faz sentido? Mas competências comportamentais e culturais. Essas devem ser iguais para todos. Comunicação, colaboração, integridade, alinhamento com valores, esses são universais. Todos devem ser avaliados nelas. Porque liderança, gestão de pessoas, cultura, essas coisas mudam com o cargo. Portanto, critérios comportamentais e culturais devem ser padronizados. Critérios técnicos podem ser adaptados. Essa é a forma correta. Agora vou ser honesto com você sobre os prós e contras dessa ferramenta. Os prós são reais. Você consegue uma percepção ampla e justa, não é apenas a opinião de uma pessoa. Gera insumos valiosos para feedbacks. Você sabe exatamente onde melhorar. Ajuda em decisões de promoção com base em múltiplas perspectivas, não em achismo. Aumenta a percepção de justiça,
As pessoas sentem que foram avaliadas de forma equilibrada, mas os contras também são reais. A avaliação é subjetiva. Por quê? Porque estamos falando de pessoas, não de máquinas. Diferentes pontos de vista, diferentes experiências, isso gera variações. Pode ser frágil e imprecisa, suscetível a fatores emocionais, relacionamentos pessoais, até inveja. E aqui vem o ponto crítico. Se você usar essa avaliação como única base para promoção ou demissão, você vai cometer injustiça, porque a subjetividade é real. Pesquisadores como o Morph, em 95, já apontavam isso. Quando as pessoas sabem que sua avaliação pode afetar a promoção de alguém, elas tendem a ser mais amigáveis ou mais duras. Comportamento humano normal, mais prejudicial. Portanto, a regra de ouro é: nunca use a avaliação 360 como a única base para decisões críticas. Use como um dos insumos. Combine com dados objetivos, combine com outras avaliações, combine com observação direta. A avaliação 360 é um espelho, mas espelhos podem distorcer. Se você vai implementar uma avaliação 360 na sua empresa, evite esses 5 erros. Erro 1. Escolher avaliadores muito distantes do profissional. Os pares que avaliam precisam ter conexão direta com a pessoa. Se você coloca alguém de outro departamento que nunca trabalhou com o profissional, a avaliação fica vazia. Sem base empírica, sem conhecimento real. Resultado? Avaliação cega, sem valor. Erro 2. Não considerar o tempo de rampagem. Rampar é o tempo que um colaborador leva para atingir o desempenho esperado. Em média, isso dura de 3 a 4 meses. Se você avalia alguém com 2 meses de empresa, você está sendo injusto. Essa pessoa ainda está aprendendo. Ainda não tem base. Avaliar nesse momento prejudica tanto a avaliação quanto o profissional. Erro 3. Usar a avaliação 360 como a única base para decisões críticas. Promoção, aumento, demissão. Se você tomar essas decisões baseadas apenas em avaliação 360, você vai errar com certeza. Por quê? A subjetividade é real. Use a avaliação 360 como um dos insumos. Combine com números objetivos, combine com observação direta. Erro 4. Ignorar a criação de um plano de desenvolvimento individual. A avaliação sem ação é apenas feedback vazio. Depois de avaliar, você precisa criar um PDI, um plano de desenvolvimento, metas claras, ações específicas, acompanhamento. Sem isso, a avaliação não gera transformação. Erro 5. Não padronizar os questionários. Todos os colaboradores, em qualquer nível, devem receber a mesma avaliação, mesmos critérios comportamentais e culturais. Se você muda o questionário para cada pessoa, você perde a compartilhabilidade e perde o que é a justiça. Se você quer uma avaliação 360 funcione de verdade, siga esses princípios. Primeiro, propósito claro. Por que você está fazendo isso? Qual é o objetivo? Geralmente é entender desempenho, coletar percepções, planejar melhoria. Tenha isso claro antes de começar. Segundo, confiança, transparência e sigilo. As pessoas precisam confiar que suas respostas serão confidenciais. Caso contrário, elas vão mentir. Pode ter certeza disso. E você vai ter dados inúteis. Terceiro, plano de desenvolvimento para crescimento. Avaliação sem desenvolvimento é apenas crítica. Combine a avaliação com oportunidade de crescimento. Quarto, metas objetivas e padronizadas. Não misture a avaliação 360 com metas e resultados. Metas e resultados são objetivas e mensuráveis. A avaliação 360 é sobre competências e comportamentos. Misturar as duas confunde tudo. Quinto, profissional experiente, idealmente, conte com alguém que já implementou isso antes, porque os pontos de atenção são muitos. E um erro na implementação compromete tudo. A avaliação 360 é uma ferramenta poderosa, mas como toda ferramenta poderosa, ela pode ferir se usada errado. A questão não é se você deve usar, a questão é como você usa. Se você a usa para entender, para desenvolver, para criar clareza, ela transforma. Se você usa para punir, para comparar, para justificar decisões já tomadas, ela destrói. Liderança é sobre ver a verdade sempre. A avaliação 360 é um espelho para essa verdade, mas você precisa ter coragem de olhar e humildade de agir. Sem coragem e humildade,
nenhuma ferramenta funciona. Se você está implementando a avaliação 360 na sua empresa, ou se você está sendo avaliado, lembre-se, comente abaixo qual erro você já cometeu com a avaliação 360. Seja honesto. Compartilhe com um gestor que precisa ouvir isso. Inscreva-se, toda semana traremos aprendizado que transforma gestão. E se você quer aprofundar em gestão de desempenho e liderança, acesse institutoidl.com.br/análise e análise gratuita do seu nível de liderança. Um forte abraço e até o próximo vídeo.